Se você se tornar ou quiser se tornar um evangélico cristão, saiba disso. Você não é obrigado a ter o mesmo comportamento que outras pessoas evangélicas cristãs, tá? Ou até mesmo falando em nível de massa, tá? Você não é obrigado a ter o mesmo comportamento que o grande público evangélico cristão a nível de país, de estado. Você não é obrigado a ter o mesmo comportamento que eles têm, tá? Ou seja, as práticas que você desaprova, que um público evangélico pratica, você poderá descartar, tá, essas práticas e praticar as práticas que você acham que são corretas, tá? Então, eu quero dizer com isso que não há desculpa, tá? Para ser ou para não ser, tá? Se for para eu ser um evangélico e fazer desta forma, da forma que este faz ou aquele faz, eu prefiro não ser, tá? Então, essa desculpa não é aceita, tá? Uma pessoa não é obrigado a ter o mesmo comportamento de outra ou de outras, tá? Então, se eu me tornar um evangélico cristão, eu vou seguir o exemplo de quem? Já que eu não posso seguir o exemplo de outros ou da maioria, tá? Então, você vai seguir o exemplo. Então, você vai seguir o exemplo de Cristo, tá? Ele é que é o nosso melhor exemplo. Ele é o nosso melhor professor, tá? Ele é o nosso único mestre, tá? Ele é mestre e nós somos discípulos, tá? Discípulo é aquele que aprende, escuta, tá? Então, esse é o modelo a ser seguido, tá? Não é necessário você fazer ou se comportar justamente da forma que até mesmo líderes religiosos, tá? Da forma com que esses líderes recomendam que você se comporte, tá? Ou recomenda que você assim faça, tá? Desde que você note que o comportamento é estranho se comparado a orientações cristãs, você tem todo o direito, tá, de reprovar o comportamento dele e a sugestão dele, tá? Olha só, pessoal, no contexto evangélico cristão, tá? Cristo nos dá autonomia, tá, de termos e direcionarmos as nossas práticas e as nossas vidas, tá? Então, em uma passagem bíblica, Cristo falou assim: a ninguém chameis de mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Então, olha só como ele colocou. Todos nós aprendemos dele e ele é o único 100% confiável para nos ensinar, tá? Por isso, por essa causa, Cristo tem duas naturezas. Uma natureza divina, como Filho de Deus, e que desceu dos céus para vir cumprir esta missão na terra. E tem a natureza humana, sendo ele nascido no ventre de Maria, tá? E trilhou a trajetória de um homem, de um ser humano, tá? Podendo assim, mesmo sem necessidade, conhecer o passo a passo de uma trajetória humana, tá? Para que ninguém
hoje pudesse ter dúvida que ele realmente é conhecedor da causa humana, tá? Então, não precisamos de mais ninguém, tá? Para nos orientar. Daí a necessidade de lermos as escrituras sagradas, mais precisamente nos livros de São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, cujos são os livros que contam a trajetória e os ensinamentos de Cristo, né? Então, a necessidade de ler para não ficarmos apenas nos baseando no que as pessoas estão falando, estão ensinando, mesmo líderes religiosos, sejam eles a nível de bairro ou a nível de país, tá? A responsabilidade é nossa, tá? De avaliar o que está sendo dito, o que está sendo falado, tá? E aprender do próprio Cristo as práticas que devemos praticar, tá? Não vamos poder colocar culpa sobre algum erro, né, possivelmente cometido. Não vamos poder acreditar a algum líder religioso, tá? A responsabilidade total é nossa. Daí então a necessidade de ler e conhecer, tá? Muito importante, tá? Olha só, Cristo falou assim em uma passagem bíblica: sedes simples como as pombas, prudentes como as serpentes, tá? Então, gente, olha só, se alguém tiver que vir a se tornar um evangélico cristão, é para que ele seja, se uma pessoa já era sábia e prudente, né, antes de se tornar evangélico cristão, vindo eles a se tornar um evangélico cristão, daí a necessidade de que ele seja mais sábio e prudente ainda, tá? Ao notar comportamentos imprudentes, tá? Irracionais de evangélicos, tá? Cristãos, não significa que você deverá ou se comportará igual a eles, tá? Logo então, identifica-se que essas pessoas não estão seguindo orientações do próprio Cristo, que nos recomendou que sejamos prudentes, tá? Então, olha só, vou contar um exemplo aqui. Uma prática muito comum, tá? No nosso país, na nossa religião, de as pessoas de um ciclo evangélico, tá? Uma sociedade tá promovendo, por exemplo, vigílias, especificamente noturnas, tá? E convidando as pessoas para passarem a noite orando. Olha só, eu particularmente não acho essa prática legal, tá? Principalmente para um pai de família. Olha só, ele vai sair, vai deixar a sua casa, os seus filhos, a sua esposa e vai passar a noite, tá? Em um ginásio, em um local, orando com uma grande quantidade de irmandade, tá? Daí já se identifica a falta de prudência. Daí uma pessoa mal intencionada da rua, alguém de um convívio próximo, né, tá? E mal intencionado já tem uma oportunidade de prejudicar uma dessas famílias, tá? Então, ali está uma oportunidade. Alguém comentou, um filho, até mesmo o chefe da família, com a esposa, olha, fulano tal vai passar a noite orando na vigília. Daí a pessoa já maquina um mal e diz, olha, o pai de família vai estar ausente na madrugada, tá? Grande oportunidade, tá? Para cometer crimes, tá? Então, olha só, um comportamento que você não é necessariamente ter, caso venha a se tornar um evangélico cristão. Aí não se encaixou na recomendação de Cristo de ser simples como as pombas, mas prudente como as serpentes, tá? Gente, olha, tem coisas que é anunciado, estimulado, ensinado
na sociedade evangélica a nível de país, de estado, que são bobagens, realidades criancices, tá? Que as pessoas ensinam, tá? Sem base alguma, tá? Bíblica cristã, ou seja, sem base em orientação do próprio Cristo, que é o nosso mestre, tá? São orientações, ideias próprias, tá? Ok, se formos ver, né, analisar, era uma prática que Cristo não fez, tá? E não recomendou que ninguém assim fizesse. Essa questão de vigília, passar uma noite toda orando, tá? Na noite da crucificação fala que ele foi orar 3 vezes, mas não relata que ele passou a noite toda orando e que levou todos para estar orando a noite toda. Não há relato de Cristo ensinando essa prática ou fazendo assim. Então, se não há, são atitudes de mentes de pessoas, tá? Que criaram essas práticas. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo? Não exatamente porque eu quero fazer uma crítica a isso, mas deixar claro, tá? Exemplos de coisas que Cristo não ensinou e as pessoas ensinam. Isso faz com que muitos tenham receio em vir se tornar um evangélico cristão, porque veem muitas bobagens e acham que serão obrigados também a praticar da mesma forma, tá? Mas não. Então, como que se faz? Cristo falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá? Então, alguém que vier a se tornar um evangélico cristão, como ele há de fazer? Ele vai ler as escrituras, toda a trajetória de Cristo na terra, o que ele fez, o que ele nos recomendou, e ele vai basear, a pessoa deve basear o seu comportamento, criar um método, tá? Para servir a Deus, baseado nas orientações do próprio Cristo, tá? Não necessariamente nas orientações desse ou daquele. Então existe essa possibilidade e é correta, tá? Então, gente, eu só citei esse exemplo da vigília porque realmente não tem, tá? Não tem uma recomendação de Cristo recomendando esse tipo de prática, tá? Não tem. Até mesmo que ninguém pode marcar hora ou dia para que Deus possa entregar algo para alguém, operar algum feito na vida de alguém. Não marcamos hora, ninguém tem essa capacidade de marcar horas para Deus ou Cristo operar na vida de ninguém, tá? Então, se Deus tiver que lhe entregar alguma coisa, Ele pode lhe entregar a qualquer hora, a qualquer momento, no seu trabalho, na sua casa, dormindo, acordado, tá? Saiba disso aí, tá? Então, há coisas que são emblemáticas, né? No contexto, no comportamento de evangélicos cristãos a nível de mundo e de país, que eu não poderia aqui criticar, porque Cristo recomendou que assim fizesse. Então, se eu não faço, mas eu não tenho direito de criticar, porque realmente Cristo recomendou que se fizesse assim. O que não é o caso da vigília. Eu vou citar um exemplo que Cristo recomendou, tá? Um exemplo, no caso, o jejum, tá? Jejum, se alguém faz, certo, tem base bíblica cristã, né? É uma orientação do próprio Cristo, tá? É proveitoso que se faça dentro dos métodos que ele orientou, tá? Não para chamar a atenção de outras pessoas, para ser vistos ou admirados por alguém, tá? Mas com o único interesse de agradar ainda mais a Deus, tá, gente? Citando o caso, ele mandou que os apóstolos fossem uma missão, e eles foram, e eles relataram que houve um espírito contrário a Deus que se apresentou e que eles não conseguiram expulsar aquele espírito daquela pessoa. Então daí Cristo falou para ele, para esta casta de demônios, somente com jejum e oração, tá? Então, gente, é assim,
Valeu, tchau, tchau. Espero ter ajudado. Tudo de bom para vocês.